Olá, caro aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo, professor Cláudio Gabriel, para mais uma aula envolvendo aí a química dos compostos aromáticos. Hoje, de forma especial, vamos falar um pouquinho do mecanismo dessas reações, tá? Que envolvem esses compostos, tá? De forma específica do mecanismo de substituição eletrofílica aromática, ok? Então, revisando alguns conceitos, observe. O benzeno ele pode atuar como nucleófilo, tá? Uma espécie rica em elétrons. Só que a gente já viu em aula anterior que o benzeno é uma espécie estável, ok? Então, realizar uma reação que rompa essa aromaticidade pode não ser legal, tendo em vista que aromaticidade é sinônimo de estabilidade. Romper essa aromaticidade talvez não possa ser muito legal. Bom, daí a gente observa que romper a aromaticidade em uma reação do tipo de adição não é legal, porque eu tenho um produto, saio de um substrato aromático para um produto não aromático. Tá? Então isso não deve ser muito legal. Por isso que, de uma certa forma, não há reação de adição, tá? Em ligações duplas de aromático. Mas a substituição ela ocorre. Eu parto de um composto aromático e chego até um composto aromático. Tá? Vi uma reação com um eletrófilo, tá? Uma reação de substituição. Tá bom? Então, as reações de aromático podem aí ocorrer de forma de substituição eletrofílica. Bom, tendo um mecanismo geral, a gente observa o seguinte: o benzeno atua aqui como nucleófilo, atacando um eletrófilo, gerando essa espécie carbocatiônica. Esse carbocátion ele é um carbocátion estabilizado por efeito de ressonância. Você observa aqui as três formas canônicas possíveis para ele. Tá? Esse intermediário é chamado, em alguns livros texto, por complexo sigma. Tá bom? Em uma etapa posterior, uma base originada aí no meio reacional abstrai esse hidrogênio, né, ligado ao carbono onde se ligou o eletrófilo, tá vendo? E a base abstrai esse hidrogênio e essa ligação aqui, esse par de elétrons, reconstitui a aromaticidade, liberando um Hb+. Então você observa aqui, em uma primeira etapa essa aromaticidade é rompida, mas em uma posterior etapa essa aromaticidade ela é recomposta, tá bom? Então um mecanismo que envolve basicamente a formação de um complexo sigma e uma etapa de ácido e base no final. Só isso, Cláudio? Só. Tá? Agora, tem várias reações pertencentes a essa classe. E aí a gente vai estudar as particularidades, mas tendo em mente que, em geral, é o benzeno como nucleófilo reagindo com uma espécie eletrofílica. Tá bom? Bom, a primeira reação que a gente vai estudar é a reação de halogenação. Tá? Como o benzeno não é tão reativo, geralmente sempre se usa um catalisador. Tá? No caso aqui, um ácido de Lewis como catalisador. Então, observa aqui uma cloração, uma bromação, né? Onde a cloração envolve um ácido de Lewis FeSL3 e o bromo FeBr3, tá bom? Preste muito bem atenção nas condições reacionais, tá? Porque em exercício isso é muito cobrado, tá? Quais as condições para uma cloração? Então é o cloro na presença de FeSL3 e a bromação, bromo na presença de FeBr3. Você observa que o cloro aqui, ó, ele vai ser incorporado aqui na estrutura, um deles, né? E o outro hidrogênio, professor, cadê ele? Ele sai aí na forma de HCl, a gente não representa aqui, mas tá bom? É o outro coproduto dessa reação. Mas, em geral, é uma substituição. Tá vendo? Entrou o cloro e saiu o hidrogênio. Tá bom? Em termos de importância, a gente observa que alguns fármacos, né? Grupo Opion, né? Clorfeniramina, presente aqui no Benegrip, tá vendo? Alguns herbicidas, todos eles possuem na sua estrutura um halogênio cloro, né? Incorporado aqui no aromático. Tá bom? Então, são compostos importantes de serem sintetizados. Em termos de mecanismo, observe o seguinte. A primeira etapa desse mecanismo envolve uma reação do tipo ácido de Lewis, base de Lewis, onde o átomo de bromo aqui, ó, esse aqui, da molécula do bromo gasoso, ele atua aqui como nucleófilo atacando ferro, que é um ácido de Lewis aqui, ó, FeBr3, gerando esse complexo, tá bom? É interessante notar que esse complexo aqui, ó, tem um bromo com carga positiva. Esse bromo com carga positiva, de uma certa forma, atrai esse par de elétrons para ele, deixando esse bromo vizinho aqui, ó, com delta mais de carga, dando a este bromo aqui da ponta uma característica de eletrófilo. Então, aqui segue o mecanismo. O aromático aqui, a ligação π ataca o bromo. Essa ligação aqui é rompida, gerando aqui o FeBr4 e gerando aqui o meu complexo sigma. De novo, aqui são várias possíveis estruturas canônicas para este carbocátion, que é estabilizado por ressonância. Na etapa posterior, Cláudio, cadê aquela base que o senhor falou lá no início do slide? Olha aqui, o próprio FeBr4 aqui, ó, tem um ferro com carga negativa e esse par de elétrons dessa ligação aqui, que antes tinha sido gerada, ó, ataca aqui o hidrogênio,
Tá vendo? E essa ligação aqui é rompida, restabelecendo a aromaticidade. Observa que quando essa ligação aqui ataca o átomo de hidrogênio, gera aqui, ó, HBr e libera FeBr3, quer dizer, reconstitui o catalisador utilizado nessa reação. Então, embora pareça complexo a ideia, mas ela é nada mais nada menos do que isso. É o aromático atacando o eletrófilo e depois a base, reconstituindo aí a aromaticidade aí via abstração de um próton. Ok? Bom, tem duas reações agora, que é a reação de nitração e sulfonação. Tá? Ou você incorpora um grupo nitro no aromático, ou um grupo SO3H. Tá bom? Bom, as condições para a nitração, ácido nítrico em meio de ácido sulfúrico. E as condições para a sulfonação, SO3 em meio de ácido sulfúrico. Então, preste muito bem as condições reacionais para cada reação. E, de certa forma, a grosso modo, o nitro aqui ele vai atuar como eletrófilo, né? E aí você vai se perguntar, cadê esse nitro aí que eu não estou vendo, é sulfúrico com nítrico aqui, onde é que esse NO2 mais aparece? Cadê o eletrófilo dessa reação aqui? Bom, mecanisticamente, né, vai acontecer aqui para a nitração uma reação do tipo ácido-base entre o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Olha que legal, dois ácidos, onde um deles atua como base. No caso, o ácido nítrico aqui vai atuar como base, né? E aí vai ocorrer essa reação abstraindo esse próton, gerando esta espécie. Depois ocorre uma cisão heterolítica dessa ligação oxigênio-nitrogênio, com um par de elétrons aqui, ó, sendo alocado pelo átomo de oxigênio, liberando água. Olha a água liberada aqui. E quando essa água aqui ela é liberada, ela gera o NO2+, que é o nosso eletrófilo, que é o nosso E+ da jogada. Tá bom? Aqui o SO3, também uma reação do tipo ácido-base, abstrai aqui o hidrogênio do ácido sulfúrico como ácido, gerando a espécie SO3H+. Tá vendo? Ele também vai atuar como nosso E+, daquele mecanismo geral que a gente tinha visto no nosso slide anterior. A partir daqui é o ataque do benzeno no eletrófilo e depois a base atuando aí para reconstituir a aromaticidade. A base, no primeiro caso da nitração, é o HSO4-, né? Abstraindo lá o hidrogênio vai gerar sulfúrico no final. E aqui a nossa base também continua sendo o HSO4-, que abstrai aquele hidrogênio aqui, ó, reconstituindo a aromaticidade e gerando ácido sulfúrico no final. Tá vendo que legal? Então, vendo essas condições gerais e rabiscando um pouquinho aí numa folha de papel A4, tudo se resolve, tá bom? Cuidado com o jogo de seta para não haver confusão e com as cargas formais. Bom, aqui é uma reação que vocês têm que prestar um pouquinho de atenção, que é a reação de alquilação de Friedel-Crafts, tá? Uma reação de incorporação de um grupo alquila. Você observa que se utiliza aqui um haleto de alquila, né? Aqui, ó, um composto com o grupo R, que é o grupo alquil, que é incorporado no anel aromático. Olha aqui, CH2CH3 está incorporado aqui, ó, no anel aromático. Aqui, um grupo terbutil também incorporado no aromático, tá vendo? Ó? E libera HCl, tá vendo? Ó, o cloro aqui ele sai com esse hidrogêniozinho aqui, ó, na forma de HCl. Então, alquilar é uma reação muito importante, tá? Só que na formação do eletrófilo, tá, tem algumas semelhanças com as reações anteriores e alguns cuidados. Olha só. Aqui, o átomo de cloro do haleto de alquila complexa com a LCl3, que é o ácido de Lewis envolvido como catalisador, gerando o complexo, ácido-base de Lewis. Então, aqui é a mesma coisa. Tem aqui o haleto de alquila, complexo, gerando aqui, bem bonitinho, o complexo. A questão aqui é o seguinte. Se o haleto de alquila ele for primário, ou CH3Cl, não há possibilidade de formação de carbocátion. Então, a reação vai ocorrer com o complexo. Neste caso, nosso aqui, onde o haleto é terciário, esse complexo aqui, ó, essa ligação pode ser rompida e liberar o AlCl4- e gerar carbocátion. Por quê? Porque você sabe que carbocátion terciário pode ser formado, porque ele é estável, ao passo que primário não. Então, se você observar que o seu agente alquilante é primário, né? Então reage o complexo, e é o complexo que vai reagir no mecanismo. Se for terciário, aí sim você pode formar o complexo e em etapa posterior formar o carbocátion. O carbocátion aqui, olha só pessoal, uma espécie de carga positiva, atuando aqui como eletrófilo. Então olha o exemplo, carbocátion formado, o anel aromático aqui, ó, par de elétron π ataca,
rompeu a aromaticidade, aqui o AlCl4- aqui atuando como base, abstraindo o hidrogênio, liberando o HCl, mais o AlCl3 no final, ó, e esse par de elétrons aqui da ligação, ó, reconstitui aqui a aromaticidade, tá? Aqui a alquilação. Por que foi realizada a reação aqui com o carbocátion bem bonitinho? Não precisou reagir com o complexo, porque um carbocátion terciário é estável e é possível de ser formado, tá bom? No outro caso, não. A gente tem que pegar esse agente aqui, complexante, e atacar o aromático nesse carbono aqui, ó. Tem que atacar aqui, tá? E quando atacasse aqui, aí expulsaria o AlCl4. Tá vendo? O aromático ataca aqui. Mas no caso de possibilidade de formação de carbocato terciário, vamos usar o carbocato terciário, tá bom? Aqui, ó. Tem uma reação aqui do benzeno com um haleto de alquila primário, né? Na presença do catalisador, e dá um produto aqui que não tem nada a ver. Você pensaria em um produto como? Em um produto aqui com CH2, CH2, CH3. Mas aqui está CH3, CH3H. Quando a estrutura não for muito lógica com aquilo que você está pensando, com certeza é porque está vendo aí alguma ideia, algum rearranjo. Então, olha só. Na primeira etapa do mecanismo, há a formação do complexo, e está aqui ele. Só que, devido à impossibilidade da formação do carbocátion primário, ocorre uma migração de hidreto do tipo 1,2, onde esse par de elétrons com átomo de hidrogênio migra para esse carbono aqui, de modo que deixa esse carbono aqui, ó, assinalado aqui, ó, com uma carga positiva. E elimina o AlCl4-. Olha que viagem. Então, o par de elétrons com átomo de hidrogênio migra aqui, libera o AlCl4-, e esse carbono aqui vai ficar com uma carguinha positiva. Olha só que bonito. Gerou aqui um carbocátion o quê? Secundário. Dos males o menor. Ao invés de formar um primário, ele rearranjou para um secundário. E após 2 etapas, você tem o produto lá formado. Que etapas posteriores são essas, Cláudio? A etapa de adição da ligação π no carbono do carbocátion e depois a base, que é o próprio AlCl4, fazendo aquela etapa lá de abstração do hidrogênio, liberação de HCl e formação do AlCl3 como catalisador reconstituído. Então, preste muito bem atenção que em química de carbocátion há sempre a possibilidade de rearranjo. Sempre uma pulga atrás da orelha, tá bom? Então é bem problemática essas reaçõezinhas. Você pensa que vai dar uma coisa e dá outra. Haletos de arila ou vinila não reagem via alquilação. Está aqui, ó, um haleto de vinila e um haleto de arila. Não vai reagir via Fidel-Crafts. Por quê? Porque se são reações que formam carbocátion, carbocátion vinílico e carbocátion arílico são instáveis. Então, não há condições. Já era. Rearranjos podem ocorrer. Vimos no caso anterior, migração 2 de hidreto. Esse é um outro caso, um outro exemplo. Né? Você tem aqui um haleto aqui, ó, um haleto que é secundário, né? Mas o produto dá totalmente diferente. Você diz, que danado ocorreu aqui? E se você analisar o mecanismo, você vai observar aqui a primeira etapa de complexação, está aqui. Depois, a migração desse hidreto para cá, ó, gerando aqui, ali é um carbocátion secundário, tá vendo? Se não migrar, tá vendo? Se não migrar e sair aqui, há a formação de um secundário. Tem problema o secundário? Não. Mas só que quando forma um secundário, há possibilidade de migração para gerar um terciário. Então, se há possibilidade de migração via esse deslocamento de hidreto, vai acontecer. É inevitável. Estou saindo do carbocátion secundário aqui, ó, para um carbocátion terciário. Tá vendo, pessoal? Então, é o carbocátion terciário que atua como eletrófilo e gera um produto que a gente não esperaria. Então, alquilações são meio complicadinhas, tá? Outros grupos funcionais que podem gerar carbocátion também podem ser usados como substrato. É química de carbocátion. Então, se eu tenho aqui um alceno, que eu posso reagir com um ácido e gerar um carbocátion, caixão em vela preta, esse carbocátion pode atuar como eletrófilo numa reação com benzeno. Se eu tenho um álcool aqui, reage em meio ácido, desidratando ele aqui, ó, uma etapa de ácido e base, tá vendo? Ó? Depois desidrata, gerou um carbocátion terciário. Oxê, o que carbocátion terciário faz se eu botar um benzenozinho bem bonitinho para ele? Reage via substituição eletrofílica aromática. Tá bom? Então não bitola somente naquelas complexações via ácido de Lewis. Qualquer química que envolva a geração de carbocátion, tá? E você colocar em meio de benzeno, essa reação pode ocorrer tranquilamente. Lembra, desde que seja um carbocátion estável.
secundário, numa hipótese não das melhores, mas pode ser, e terciário, a sua possibilidade mais forte, tá bom? Bom, uma última reação que a gente vai ver hoje aqui é a reação de acilação de Fidelcraft, tá? Embora seja do mesmo Fidelcraft, mas é uma acilação. Você vai ter a incorporação aqui de um grupo acila, esse grupo aqui, ó, RC-O. Tá? Então a gente vai usar aqui o mesmo ácido de Lewis, a LCl3, o benzeno como nucleófilo, tá bom? E aqui a gente está usando aqui cloreto de ácido, tá? Cloreto de ácido, essas espécies assim, ó, tá bom? E o grupo acila é exatamente esse grupo aqui que é incorporado, ó. Sai o hidrogênio e vai ser ligado a lá, CH3C-O. Olha só, CH3C-O. Tá vendo que legal? Hoje, cadê o hidrogênio que saiu daqui, Cláudio? E o cloro que saiu daqui? Gera no final HCl. Tá bom? É uma reação bem interessante, porque você está gerando aqui composto carbonilado, tá bom? E a formação do eletrófilo envolve também, inicialmente, a adição do cloro como nucleófilo aqui, ó, ao LCl3, gerando esse complexo. Depois, a ligação carbono-cloro ela vai ser rompida para dar ao cloro aqui, ó, um par de elétrons e uma estabilidade de carga, neutralidade de carga. Você vai ter a formação dessa espécie aqui, que a gente chama de íon acílio, tá bom? Aqui é somente uma forma canônica possível, uma segunda, mas um íon acílio que tem aqui, ó, um carbono com carga positiva, né? A característica de eletrófilo, tá bom? E liberando a LCl4, tá bom? Então, esse eletrófilo aí que vai participar do mecanismo, ser atacado pelo aromático e a base também vai abstrair o hidrogênio, reconstituir a aromaticidade e gerar o composto carbonilado. Está aqui uma reação clássica. Primeira etapa, complexação. Quebra da ligação carbono-cloro. Formação do íon acílio. Liberação do LCl4. Ataque do nucleofílico do aromático no carbono eletrofílico do íon acílio. Depois, par de elétrons da ligação carbono-cloro-alumínio ataca o hidrogênio. E esse par de elétrons aqui reconstitui a minha aromaticidade. Você vê que aqui essa ligação aqui formada hidrogênio-cloro libera HCl, e reconstituindo o catalisador LCl3, e o produto está aqui, ó, um produto carbonilado, uma cetona. É isso? A acilação pode ocorrer de forma intramolecular, tá bom? Tem aqui dois exemplos, tá bom? Mesma ideia, o cloreto de ácido já dentro aqui, ó, da própria molécula, aromático próximo aqui, ó, tem a presença do ácido de Lewis. Então, a formação de anel aqui de 6 membros, tá? Bem interessante, uma reação numa versão intramolecular. E aqui também, formando anel de 6 membros, né? 6 membros, gerando sistemas mais complexos, mas do mesmo princípio. Tá bom? Intramolecular, porque essa reação ocorre dentro de uma mesma molécula. Entropicamente favorável devido ao fato de ser um anel de 6 que está sendo formado aí, tá? Revisando aqui o que a gente viu na nossa aula de hoje, vimos aqui algumas reações de substituição eletrofílica aromática, halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. O eletrófilo da halogenação está aqui, ó, da nitração NO2+, eletrófilo da sulfonação CO3H+, a alquilação tem como eletrófilo o próprio carbocátio, a gente viu, e o íon acílio na acilação. Presta muito bem atenção nas condições de reação. Tá bom? Para cada uma delas. Então, observa que as reações ocorrem na presença de catalisador, tendo em vista que o benzeno, por ser estável, é pouco reativo, não é um nucleófilo muito bom. O mecanismo geral envolve exatamente aí a formação do intermediário carbocatiônico e etapa ácido-base. Você vê que há a formação sempre do complexo sigma e sempre a abstração do hidrogênio por uma base. Cuidado com os rearranjos aqui na alquilação, porque é propenso a ter rearranjo, devido à possibilidade de formação de carbocátion de secundário para terciário, né? Então tem que tomar cuidado com os rearranjos. E não ter medo dessa versão intramolecular que apareceu aí na acilação, tá? Mas ela ocorre também e segue os mesmos princípios da intermolecular, tá bom? Só que dentro de uma mesma molécula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida podem se expressar aí no nosso canal. E na nossa próxima aula a gente vai estudar reações agora de derivados do benzeno, né? Nós vamos estudar um pouquinho das reações onde o benzeno vai conter um grupo, né? Um grupo X, um grupo R,
e dependendo desse grupo, essas reações podem se tornar mais reativas ou menos reativas, e a influência desses grupos a gente vai estudar na nossa próxima aula, tá bom? Espero que tenham gostado, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um abraço.